Eu espero que vocês estejam preparados, porque hoje a gente vai falar sobre um dos melhores livros já escritos pelo Stephen King. Hoje nós vamos falar sobre Novembro de 63. E é isso, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu espero que vocês estejam bem. Por aqui estamos bem e hoje, então, como eu disse, vamos falar um pouquinho sobre Novembro de 63. Quem acompanha o canal aqui sabe que esse tá no meu top 1, top 2 livros favoritos do Stephen King. Até então, até essa releitura, eu não sabia qual deles eu preferia mais. Eu sempre dizia que o meu preferido é It, mas se eu pego Novembro de 63, automaticamente Novembro de 63 fica em primeiro lugar, e daí se eu pegar It de novo, It vai para primeiro lugar. Não tinha uma resposta certa, eles ficavam revezando no meu top 1, porque de fato são dois livros incríveis, completinhos e que tem um lugar especial no meu coração. Então eu não sabia dizer qual eu gostava mais até esta releitura agora. Nesse momento, após finalizar esse livro com a galera lá no clubinho, eu tenho uma resposta definitiva. Eu vou falar melhor sobre ela ao longo desse vídeo, mas já adianto para vocês que essa releitura abriu meus olhos para muitos fatores, para muitos aspectos desse livro que eu não tinha reparado nas primeiras vezes que eu li. Então, vocês já vão saber se ele está no meu top 1, se ele ultrapassou It, ou se ele vai permanecer em segundo lugar. Nós vamos descobrir isso ao longo do vídeo. Mas é isso, meus amigos. Novembro de 63 é uma grande obra. Se você ainda não leu, você está perdendo. Vale muito a pena a leitura. Eu vou, nesse vídeo, dar alguns spoilers, mas eu vou avisar antes. Mas, de qualquer forma, esse livro vale muito a sua atenção, e se você já leu, vai ser um vídeo muito legal, porque finalmente vamos discutir uma das maiores obras que o mestre do terror já escreveu. Antes de eu continuar, eu peço que você se inscreva nesse canal. Eu vi que muitos amigos chegaram recentemente aqui no canal, então sejam muito bem-vindos, muito obrigado pelas suas inscrições, pelos seus comentários, pelo apoio. Eu fico muito feliz em saber que os vídeos estão sendo entregues e que vocês estão gostando dos vídeos, então eu agradeço a todos vocês. E se você por acaso ainda não está inscrito, deixe seu like e já se inscreve aqui embaixo, porque é assim que a gente se motiva e grava cada vez mais vídeos. E para quem não sabe, vale lembrar, eu tenho um clube do livro, meus amigos, que é bastante focado nas obras do Stephen King. Então todo mês a gente tá lendo algum livro dele. Mês passado, por exemplo, agora fevereiro, nós lemos Salem. Vamos começar agora, na semana que vem, a Metade Sombria. Então se você ainda não participa do clubinho, fica o convite, é o primeiro link da descrição, projetinho lá no Catarse, você nos apoia e ainda pode ler com a gente, com essa comunidade tão legal que a gente tá criando. Então se inscreve e entre no clubinho. Beleza então, amor? Vamos pra resenha? Vamos pra resenha. Lançado em 2011, Novembro de 63 é uma das obras mais emblemáticas do King. Ela é muito completa e ela traz algumas coisas que são realmente assim diferentes de tudo que a gente já viu ao longo de todos os livros e lançamentos que o King já fez. Esse livro aqui, ele vai trabalhar diversos temas, especialmente, é claro, como a gente já sabe, viagem no tempo. E quem conhece o canal aqui sabe que viagem no tempo é um dos meus temas favoritos. Eu gosto muito quando eu vejo isso, independente se for livro, se for jogo, se for série, não importa. Eu gosto muito desse tema de viagem no tempo, e Stephen King sendo o meu autor favorito, é claro que ele ia me ganhar facilmente com esse livro. Mas aí que tá, meus amigos, essa história, ela vai além em tudo que ela se propõe a ser. Vai ser uma história de viagem no tempo? Vai, mas vai ser muito mais do que isso. Vai ser um romance histórico que vai desenhar uma parte importantíssima da formação dos Estados Unidos como a gente conhece hoje? Sim, mas vai muito além disso. Tem toques de romance nesse livro? Tem, mas vai muito além disso. Esse livro vai trabalhar sobre o efeito borboleta, sobre as nossas escolhas e as consequências das nossas ações? Sim, e vai muito além disso. Esse livro, como eu disse, ele é muito completo, e o King, ele mostra de novo uma coisa que a gente que já acompanha a carreira dele já percebe, que é a versatilidade do autor na hora de compor as suas histórias. Ele é o tipo de cara que sempre que escreve, ele costuma eventualmente repetir algumas fórmulas ou algumas composições, seja de cena, seja de personagem, seja de background. Eventualmente ele costuma trazer alguns elementos que a gente já conhece e compõe novas cenas combinando elementos novos. Então, por exemplo, a gente tem um protagonista que é, na minha opinião, um dos melhores protagonistas que o King já criou, e esse protagonista é um professor de inglês que aspira a ser escritor. Nós já vimos esse elemento em O Iluminado, mas ainda assim, ele pega esse personagem e coloca num cenário completamente diferente, e aí a gente vê essa
essa versatilidade do autor, ver como ele é capaz de pegar elementos que a gente já conhece e criar imagens maravilhosas e muito diferentes. Outro aspecto é que nós estamos muito acostumados a ver o Stephen King trabalhar terror, trabalhar suspense e até ficção científica. Aqui ele vai trazer tudo isso de novo, vai ter toques de terror, sim, vão ter cenas brutais, sim, vai ter um suspense muito interessante ao longo do livro, mas ele vai trazer uma outra faceta que eu nunca tinha lido a partir dos livros dele, que é o romance histórico. Eu não sou o maior fã de romance histórico e eu digo isso não porque não gosto, mas porque eu não tenho o hábito de ler. Tem uma amiga aqui no canal, inclusive, que ela sempre menciona os livros do Ken Follett e ela diz que é incrível e eu pretendo ler em breve, mas eu sou muito fraco nesse gênero, não li outros exemplares e eu li, é claro, pelas mãos do mestre, né? Então ele traz aqui um romance histórico que é muito bem construído. Segundo o próprio King, ele diz nas notas no final, ele leu pilhas e pilhas de livro para poder estruturar a história dele da maneira mais verossímil possível. E isso é algo que a gente nota de cara, meus amigos. É uma coisa maravilhosa, a gente já vai entrar nesse aspecto, mas ainda assim, esse livro, como eu disse, ele é muito completo. O King, ele realmente entrega algo novo, mesmo repetindo alguns elementos. Então, outro exemplo, personagens com toque, com mania, esse tipo de coisa, ele já usou em diversos livros. Então, ele usa em Mais Sombrio, por exemplo, lançou recentemente. Lá tem um conto que tem um personagem com toque. Em N, ele vai discorrer muito sobre isso. E aqui nós temos um personagem que é um dos piores personagens, assim, desse livro, que também tem uma certa mania. A gente vai falar mais especificamente sobre isso lá na frente, mas é isso. Aqui o King, ele traz alguns temas, ele repete algumas coisas, mas o panorama geral que ele desenha com tudo isso é algo único e que coloca esse livro definitivamente entre os maiores que ele já escreveu. A gente lê o livro muito interessado pela viagem no tempo e quando a gente percebe, a gente está muito interessado pelo desenvolvimento desse personagem e a gente descobre que essa desculpa, a viagem no tempo, só tá ali para ajudar o desenvolvimento desse personagem. É para ver como ele possui um outro ele dentro de si e que esse outro ele é capaz de até mesmo mudar o mundo. E aí, meus amigos, a gente tem uma obra que consegue dialogar com a gente de uma maneira incrível. Ele consegue falar sobre tantos temas, desenvolver política, desenvolver romance, como eu falei. Ele consegue atingir diferentes lugares dentro da gente e trazer diversos pensamentos novos e entrar, é claro, no meu top dos favoritos do King. Ele já era na primeira vez que li e a minha história com esse livro é um pouco interessante. Vou falar pra vocês sobre ela agora. Esse livro, meus amigos, foi o responsável por me tirar da maior ressaca literária da minha vida. Eu lembro que quando eu era garoto, na época da escola, eu lia bastante os livros da biblioteca, eu lia muito gibi, eu acho que muitos leitores aí vão se identificar com algo parecido, né? Muitos de nós líamos, né, bastante quando éramos crianças e tudo mais, só que quando a vida adulta chega, a gente meio que larga os livros, né? Pode não acontecer com todo mundo, mas eu sei que acontece com muita gente e comigo não foi diferente. Quando eu fiz ali pelos 19 anos, eu saí da minha cidade, vim pra Curitiba e com a correria, emprego e faculdade, a leitura acabou ficando em segundo plano. Até que, trabalhando no shopping, eu resolvi dar uma passadinha na livraria. Já não era mais um hábito, pra vocês verem como eu tava distante dos livros. Entrei na livraria e vi lá Stephen King, né? E eu já gostava muito dele, já tinha lido It, era o meu livro favorito da vida até então. E tava lá, novembro de 63. Falei, caraca, que interessante. E aí a gente vê logo pela capa e tudo mais que vai falar sobre o Kennedy, sobre o assassinato do Kennedy. E já tem um spoiler na capa, né? Aqui a gente tem a manchete, né, de como se fosse um jornal aqui falando que o Kennedy foi morto. E atrás aqui tem uma outra manchete falando que ele sobreviveu a um ataque, né, ó. JFK escapa de assassinato, primeira dama também. Então você vê isso daqui, você já fica muito interessado. Daí você lê a orelha, descobre que é viagem no tempo e aí já me ganhou. Foi assim que eu levei esse livro pra casa e imediatamente comecei a ler. Só que aí eu me deparei com um problema, meus amigos. Enquanto eu lia o livro, eu descobri primeiro, a primeira coisa que você percebe é que a fonte é pequenininha, né? Ele é bem cheio de ponta a ponta, sabe? É uma fonte bem pequena e se você comparar com outros livros do King, por exemplo, você vai ver que é diferente. Os outros livros a fonte é maior. Aqui a diagramação, ela deu uma apertadinha, talvez para gerar menos páginas, não sei o motivo, mas isso você percebe. Então é uma leitura que naturalmente avança lentamente, né? Você vira as páginas com menos frequência do que outros livros. Isso dá uma sensação de livro arrastado. Pelo menos para mim foi a impressão que eu tive lá na primeira vez que eu li. E além do mais, se tratando de enredo, chega num ponto que ele vai subverter uma questão muito comum em livros de viagem no tempo. Geralmente, histórias que giram em torno de viagem no tempo costumam ser histórias que focam muito no evento. Então, o cara vai e volta, e
tem esse dinamismo, né? Exemplo, O Fim da Eternidade, um livro que é só sobre viagem no tempo, do Isaac Asimov, tem viagem para todo lado, a todo momento, e isso torna a leitura mais dinâmica, e para quem gosta de viagem no tempo é um prato cheio. Aqui, meus amigos, em determinado ponto da história, e aí fica o aviso para quem nunca leu e tem interesse, ele vai largar essa dinâmica de viagem no tempo. Na realidade, o personagem ele vai se instalar lá no passado e ele vai viver lá por anos, por muito tempo. Então, para quem tava esperando um livro de muita viagem no tempo, acaba percebendo que na verdade o foco é outro, e aí quebra alguma expectativa e tem a chance de você começar a ter alguns problemas com a leitura. Foi o que aconteceu lá na primeira vez que li. E depois, meus amigos, aí ele vai começar de fato a construir o romance histórico. Como eu falei, o personagem passa a viver lá no passado, e isso é uma coisa muito interessante, mas me pegou de surpresa na primeira vez que eu li. Eu achei que de fato ele iria lá pro passado, faria alguma coisa, voltava, ia ficar vendo, né, as repercussões das suas ações, só que o King ele criou uma mecânica diferente para viagem no tempo. A história, o foco da história é novembro de 63, só que quando ele volta, quando ele faz definitivamente a viagem, ele sempre está no dia 9 de setembro, às 11h58 do ano de 1958. Então sempre que ele viaja, ele não consegue escolher o momento para onde ele tá indo, ele sempre vai voltar para este mesmo ponto da história. E como o foco da jornada é 63, ele precisa ficar um tempão lá. E aí, meus amigos, eu senti nessa primeira vez que li arrastado, sabe? E eu acabei largando o livro na metade, lá pela 300, 400. Não, acabou que eu não consegui finalizar na primeira vez que li. E o livro acabou ficando encostado em casa. Eu acho que não dá pra ver tão bem, mas ele é todo manchado, esse livro pegou chuva, tava largado assim, sabe? Mal sabia eu que se tratava de um dos meus livros favoritos da vida. Mas a primeira experiência foi dessa forma. Eu realmente larguei o livro. Até que, desempregado, sem ter o que fazer, largado em casa, resolvi pegar esse livro pra reler, meus amigos. Peguei do começo, e aí, já sabendo que era um livro com um ritmo um pouquinho mais lento, que iria desenvolver o passado, não só passar por ele, mas desenvolver, contar a história, mostrar todos os ângulos, criar teorias e mil coisas. Quando você sabe disso tudo, você entende a proposta, e aí você tem uma nova experiência. Nessa segunda tentativa, eu devorei o livro, fui até o final, com os olhos cheios de lágrima, não cheguei a chorar, mas é o tipo de livro que tem um final muito emocionante, e desde aquele momento eu soube que esse era um dos meus livros favoritos. Eu já tinha lido It, e It estava em primeiro lugar, mas depois de finalizar essa experiência, era difícil saber qual eu gostava mais, porque ambos os livros me apaixonaram demais. Isso deve ter acontecido lá por 2018, alguma coisa assim. Muitos anos se passaram, e aí eu abri um clube do livro, resolvemos ler esse livro com a galera. E aí essa então foi a segunda leitura que fiz, né, do começo ao fim. E aí, meus amigos, eu comecei a identificar, né, já depois de ler muitos outros livros do King, depois de entender melhor o autor, eu consegui identificar a coisa que eu não tinha conseguido fazer, identificar por que eu tinha largado lá naquela primeira vez. Hoje pra mim é fácil falar sobre ritmo, sobre ser um romance histórico, sobre o foco ser diferente daquele que eu esperava. Então hoje eu consigo explicar isso melhor pra vocês. Mas antes dessa leitura, eu simplesmente diria que larguei porque não estava interessante o suficiente, o que é uma grande besteira, porque o livro ele é interessante, só que ele tem que ser do nosso interesse, afinal de contas, né? É assim que a gente considera algo interessante ou não. E nessa primeira vez eu não estava realmente preparado, então eu acabei largando, e agora eu consegui identificar muito bem, inclusive eu sei exatamente o momento em que o livro tinha me perdido lá naquela época. Então, meus amigos, essa segunda leitura, eu garanto pra vocês, assim, foi uma das leituras mais interessantes que eu tive no clubinho, e assim, elucidou o porquê eu gosto tanto desse livro, o porquê que ele sempre estava pau a pau com o It, e porque agora, definitivamente, ele ficou em segundo lugar. Esse livro, então, ele perdeu pra It, ele não tem mais chance de passar It como meu favorito, e os motivos são vários. Um deles é justamente o fato de ser um grande romance histórico, meus amigos. E o romance histórico, principalmente nessa obra aqui, não tem um grande vilão, não tem um grande suspense. Sabe por quê? Porque o grande enredo, o grande plot é o nosso personagem voltando no tempo para impedir o assassinato do Kennedy, porque segundo o cara que apresentou a viagem no tempo, a morte do Kennedy foi o que ocasionou milhares de outras mortes, e o mundo só é terrível porque mataram o Kennedy. Então esse personagem, que é o Wall, o cara do restaurante ali do bairro, convidou o nosso protagonista Jake Epping para voltar no tempo e impedir o assassinato. E aí o personagem, ele aceita essa quest maluca, e ele viaja no tempo e fica lá um tempão. Só que aqui o King, ele tá muito comprometido, e comprometido demais, em criar esse romance histórico e em desenhar
desenhar o passado da melhor forma possível. E para isso, meus amigos, ele tá no auge da descrição dele. Ele tá no auge da criação de background, de cenários e esse tipo de coisa. Então, naturalmente, pela proposta do livro, ele acaba sendo um pouco mais lento. E a gente já sabe, né, desde o começo, qual que é a grande missão, que é impedir o assassinato. Então, acaba que você não tem um grande suspense, né? Você sabe o que o personagem vai fazer. Você não sabe exatamente como, né? Ele vai ter que investigar e encontrar o melhor momento para impedir o assassinato. Então, meio que não tem um grande suspense nesse sentido. Ele vai criar um outro elemento que são interesses pessoais não relacionados ao assassinato, e dentro desses elementos vai haver sim uma carga de mistério, uma carga de suspense e até a carga de romance. Esses outros elementos trazem um interesse muito legal, mas isso quebra uma certa tradição do King, que é fazer um suspense muito forte, que faz a gente virar as páginas cada vez mais rápido. Aqui ele resolveu trabalhar de uma maneira um pouco diferente, e é por isso que eu acabei me distanciando um pouco lá naquela primeira vez. Já sabendo disso, é claro que eu consegui ler com muito mais facilidade agora, mas ainda assim eu ainda percebo essas coisas por esse compromisso do King em desenvolver o passado. Isso pode perder alguns leitores, que foi o que tinha acontecido comigo. Por outro lado, ele entrega uma das coisas mais geniais e mais bem feitas que ele já fez em todos os livros, que é a ambientação. Nós, leitores posicionados no ano de 2025, sempre que lemos um livro mais antigo, vamos estar olhando para o passado. Se a gente lê O Iluminado, nós estamos olhando para uma família do século passado vivendo suas aventuras no Hotel Mal Assombrado. Se a gente lê It, nós estamos olhando para o passado, vendo um grupo de crianças enfrentando uma entidade extremamente malvada. Quando a gente lê esse livro aqui, a gente também vai olhar para o passado, vai olhar para o final da década de 50 e começo da década de 60, e estamos olhando para o passado. Só que o autor não está no passado. O autor estava posicionado ali pelos anos de 2008, 9, 10, 11, na época que ele lançou o livro, escrevendo sobre o passado, e isso traz uma carga muito interessante, porque aqui, assim como o personagem, nós também vamos voltar para o passado e olhar para os Estados Unidos do século anterior e ver as mudanças, né? Vai ser um choque de realidade, um choque cultural muito grande, porque o protagonista, ele tá vindo do ano de 2010, 2011, alguma coisa do tipo, e ele tá voltando pro passado. E pra ele, meus amigos, aqui o King, o jeito que ele faz é muito sensorial, porque ele volta, ele passa num restaurante, ele toma uma cerveja, e a descrição do sabor da cerveja é maravilhosa, o cheiro do cigarro que impregna toda a cidade, as roupas, os cortes de cabelo, a ausência de vários tipos de contratos, porque segundo o King, as pessoas eram menos paranoicas naquela época. Então o King, ele começa a desenvolver um passado que é muito sensorial, e é muito curioso ver esse autor fazer isso, porque a gente leu It, que se passa na mesma época, se passa lá no passado, só que o King também estava lá no passado, então a visão do autor a descrever aquele lugar naquela época era de uma forma, e agora ele desenvolvendo uma história que se passa no mesmo período, só que com os olhos de hoje, vai criar momentos muito legais de ler. Um dos exemplos é que você lê It, você vai ver muita piadinha entre as crianças ali, que podem ser homofóbicas, podem ser racistas, podem ser gordofóbicas. A gente vê muito essas piadas lá no grupo das crianças de It, e aqui o King, por exemplo, vai desenvolver o racismo de uma maneira muito crítica, muito forte. Ele vai, em diversos momentos, né, ele diz que o passado, as pessoas confiam mais umas nas outras, e a cerveja é muito legal, mas não se esqueçam daquela placa naquele banheiro que separava pessoas de cor, entendeu? Ele desenvolve isso com um olhar muito crítico, demonstrando um crescimento do autor enquanto pessoa, enquanto sujeito, e é muito legal ver isso acontecer. Meus amigos, quando você volta nesse livro, vai lá e estabelece morada com o personagem no passado, a gente sente aquele mundo de uma maneira muito intensa, a gente é tragado por aquele mundo, né? Ele, em determinado momento da história, vai passar por Derry, e aí é uma visão de um cara do século 21 visitando a Derry do século passado. Meus amigos, é de uma descrição sensorial tão grande, porque a gente vê, como o King já descreveu em vários livros, a maldade humana que parece que emana das pessoas. A gente vê aquela indiferença perante coisas ruins vindo das pessoas. Então, cara, ver o King através dos olhos do J.K. Epping descrever tudo isso é uma coisa muito interessante. Tem um determinado momento, vou dar spoiler, pula pra esse segundo aqui, em que o personagem está em Derry, e aí ele encontra, olha só, o maior crossover de todos os tempos. Ele encontra com as crianças de It, e ele vai lá e ele começa a brincar com elas. Ele encontra com a Beverly e com o Rich, e eles estão dançando, ouvindo música, e ele vai junto ali deles dançar também, brincar
brincar, tem um momento muito legal. E aí, quando passa toda essa situação e ele tá saindo, ele tá indo embora, ele para e olha pra trás pras crianças. É como se o autor estivesse olhando pra trás, é como se nós estivéssemos olhando pra trás e vendo que mesmo naquele passado que é extremamente hostil, uma das coisas que a gente vai aprender nesse livro é que o passado é bastante hostil, ainda existe alguma beleza que ela tá sendo representada através daquelas duas crianças. Então é uma cena muito emblemática, assim, é emocionante porque It é o livro favorito de muitas pessoas e o King, ele colocou essa referência e ele é o J.K. Epping naquele momento. Ele, como escritor, tá olhando pro próprio passado, pra sua própria obra e colocando uma das coisas mais encantadoras que ele vê nessas obras, que é o poder da amizade, a coisa das crianças ali, que é o King é muito conhecido por fazer personagens crianças, e quando ele faz isso nesse livro é muito simbólico e traz uma carga emocional muito grande. O nosso protagonista, quando tá passando por ali, ele tá só de passagem, né? Ele vai resolver uma certa situação e depois ele vai seguir viagem para Dallas, onde tudo isso vai acontecer. Então é como se ele estivesse fazendo uma pequena pausa para olhar para o passado, vendo coisas que ele tanto gosta, antes de partir para um outro grande mal. Derry é uma cidade pesada, é uma cidade terrível, e aí a gente vai descobrir que Dallas não está muito longe disso. É como se lá também existisse um grande mal, e o nosso personagem tão pequeno está enfrentando o mundo para talvez ajudá-lo a melhorar em algum aspecto. E aí a gente vai descobrir, é claro, que as coisas não são tão fáceis assim. Eu já fui um leitor ávido de romance ao longo da minha vida. Já li muito livro do Nicholas Sparks, já li muitos livrinhos de biblioteca de romance, já li vários livros que vão tratar o tema do romance, do casal, de diversas formas diferentes. Eu não esperava, meus amigos, encontrar um romance tão bem desenvolvido aqui nesse livro. É de uma doçura, mas ao mesmo tempo um realismo tão interessante. O King, ele realmente consegue entrar na cabeça dos personagens e criar algo que é crível. Eu não gosto muito de romance forçado. Vou dar um exemplo dos livros do Dan Brown. Eu não vejo razão de existir romance em nenhum daqueles livros. Parece que ele tá só preenchendo um checklist do best-seller. Ó, um best-seller precisa ser rápido, capítulos curtos e tem que ter um romance. Aí ele coloca um romance pra preencher esse checklist. E geralmente eu não gosto disso, fica muito evidente quando o autor tá usando isso como um recurso só, apenas, e não pra transmitir nada, né? É só pra realmente ter um romance. Aqui o Stephen King, ele vai trabalhar essa nova faceta dele, né? Como eu disse, ele é muito versátil e vai desenvolver um romance, e é ali, meus amigos, quando esse romance começa a acontecer, que as coisas começam também a mudar. Porque o nosso protagonista, ele tem informações privilegiadas do passado, certo? Ele tá voltando para impedir a morte do Kennedy com várias informações, com todas as teorias, então ele volta com o intuito de investigar, confirmar essas teorias e eventualmente impedir o assassinato. Ele vai voltar para Dallas e ele vai falsificar ali, ele vai meio que comprar um diploma de inglês para dar aulas como professor de inglês lá no passado também. E aí, como ele precisa matar um tempo até que o evento aconteça, ele aluga uma casinha ali no interior, numa cidadezinha vizinha de Dallas, Georgia, o nome da cidade, e ali, meus amigos, ele vai começar a dar aulas numa escola, e ele começa a conhecer algumas pessoas, inclusive essa que viria a ser o par romântico dele. Ali, meus amigos, ele está longe de Dallas, ou seja, ele está fora do circuito das suas informações. Ele não tem informações sobre essa pequena cidade, ele não tem informações sobre as pessoas dessa cidade, sobre essa escola e sobre essa mulher. Ele não tem informação de nada. Então ele está entrando em um terreno descontrolado. Ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe se as ações dele vão reverberar de maneira positiva ou negativa, ele não sabe de nada, e inicialmente isso é preocupante, porque a gente fica sempre se questionando, né, sobre o efeito borboleta, sobre o que pode acontecer, né? A gente sabe que uma pequena mudança pode ocasionar grandes coisas no futuro, e ele, atormentado por essa possibilidade, sempre fica meio titubeando, ele não sabe se deve ir tão longe e tudo mais, e ele tem todo esse medo, ele não sabe o que deve fazer, até que eventualmente ele, enquanto professor de inglês nessa escola, ele é contratado para substituir o diretor de uma peça de teatro que está acontecendo lá, e ele, relutante, aceita participar desse papel e ser o diretor. Num determinado momento, isso é muito emblemático, um aluno que é muito talentoso, que tinha até se inscrito como ator para a peça, de brincadeira, de piada, mas ele descobriu um grande talento nisso, e perto da apresentação esse garoto começa a demonstrar uma insegurança muito grande, e aí o aluno vai até a casa do J.K. Epping, que agora se chama George Emerson, e ele começa a desabafar, falando que ele acha que não é capaz, falando que ele acha que não vai conseguir, e aí o personagem, ele entra numa reflexão muito grande e muito interessante sobre o impacto dele no passado. Como ele não tem informações privilegiadas, ele não sabe nem se o cara deveria fazer a peça. Vai que as ações dele naquele momento estão criando coisas que podem ser terríveis. Ele não tem como
vamos saber. E aí, nesse momento, ele resolve esquecer essas preocupações. E no final desse capítulo tem uma frase muito interessante, que eu não vou saber dizer exatamente, mas o conceito dela é que naquele momento ele deixou de viver no passado e passou a viver. Simples assim. E assim como qualquer um de nós, ele não sabe o dia de amanhã e ele não se importa mais, porque o que importa é viver entre aquelas pessoas e entender que agora ele encontrou um lar, mesmo que seja num tempo em que ele não pertence. Isso é interessante, isso é muito profundo, mas também é problemático, porque não importa o quanto ele queira, não importa quão apaixonado ele esteja por aquelas pessoas ou por aquela escola, não interessa, porque ele ainda não pertence àquele lugar. Depois disso, um monte de coisa vai acontecer, o nosso personagem ele vai se deparar com diversos dilemas, como eu falei, ele tem um par romântico e esse par, é claro, tem todo um background e diversos outros problemas que vão surgir a partir disso, né? Ela tem um ex e tudo mais, isso vai dar grandes problemas e o nosso protagonista vai ter que lidar com eles como uma pessoa qualquer, sem saber o dia de amanhã, contando apenas com a própria intuição e com a certeza de que o passado não quer ser mudado. Isso é um tema que vai reverberar por toda a obra, o passado ele não quer ser mudado e a partir do tamanho da mudança que ele pretende fazer, mais agressivo esse passado também vai ser com o personagem. Então isso vai criar dinâmicas muito interessantes. Então, por exemplo, no começo do livro ele pretende fazer uma mudança que é muito significativa só para testar os efeitos da mudança da viagem no tempo, para saber se o efeito borboleta realmente existe e tudo mais. E ele enfrenta alguns problemas sim nessa primeira mudança, que inclusive é o ponto alto da história. Na minha concepção, assim, as primeiras 300 páginas desse livro são assim, ó, 10 de 10, favoritado, muito incrível. E depois, meus amigos, quando ele definitivamente vê que a viagem no tempo funciona e ele resolve levar a cabo a missão, ele descobre que o passado consegue ser obstinado pra caramba, assim, é um negócio que é de louco. Exemplo, num determinado momento crítico, ele precisa entrar num prédio, ele nem entra no elevador. Ele tá acompanhado de uma pessoa, a pessoa fala, ei, vamos pelo elevador que é mais rápido. Ele falou, não entra que vai quebrar. E daí ele vai entrar no carro, não entra que vai estourar o pneu do carro. Ele já sabe porque o passado é obstinado e ele aprendeu com isso. E esse aprender com isso, aprender a lidar com o passado, seguir em frente com a sua missão, esquecer os medos e enfrentar tudo que ele tem que fazer, seja para impedir o Kennedy ou seja para ouvir o próprio coração, há algo muito legal, porque aqui nós temos um personagem chamado Jake Epping. Ele é um professor de inglês, é um cara normal e tal, ele já foi casado, divorciado, então ele tem toda uma história, é bem comum assim, que a gente já vê nos outros livros do King. Só que essa viagem no tempo e todas as coisas que esse personagem vai enfrentar nessa viagem transformam ele numa nova coisa, né? Porque a gente sabe que Jake Epping, né, quando ele vai voltar, ele precisa criar um nome falso, né? Porque senão vai dar problema, né? Então ele cria um nome falso e o nome dele é George Emberson, esse é o nome que ele cria. E aos poucos, conforme a leitura vai passando, o nosso personagem vai se transformando, ele não tá mais usando um nome falso, ele é o George Emberson. E isso, meus amigos, ver a transformação desse personagem ao longo dessas páginas é o que torna esse personagem um dos maiores que o King já fez. E agora eu vou dar spoiler do final, se você não quiser saber o que eu vou falar, pula para esse minuto aqui, mas eu quero falar um pouco sobre essa grande mudança desse livro. A primeira frase do livro é uma das melhores frases de abertura que o King já escreveu, e é um parágrafo que é de uma única linha. A frase é: nunca fui um homem de chorar. Guarda essa frase, porque a gente vai acompanhar o George Emberson tentando mudar o passado, impedindo a morte do Kennedy e conseguindo, né? A gente sabe que ele vai conseguir impedir a morte do Kennedy lá mais perto do final do livro. Só que aí, meus amigos, quando ele volta pro presente, ele vê o tamanho da cagada que ele fez, né? O mundo, ele enfrentou um apocalipse, né? Deu tudo errado, a realidade está rachando, vai dar uma grande de uma merda, né? Então ele percebe, pô, fudeu, né? Não vai dar certo, eu tenho que desfazer tudo isso, né? Então ele de fato desfaz tudo isso. Uma coisa interessante é que para conseguir executar a viagem no tempo, a namorada dele, a Sadie, acaba morrendo no processo, né? Ela toma um tiro e tal, e assim, é um negócio devastador, porque assim, vamos combinar uma coisa, o personagem, o grande foco dele era impedir o assassinato do Kennedy, só que quando a Sadie morre, a gente sabe que esse não é o resultado, não importa mais o Kennedy, porque ele se apaixonou por ela, então ele vai desfazer inevitavelmente. Antes de ele saber os impactos de impedir a morte do Kennedy, ele já sabe que ele vai ter que mudar, porque ele não aceita a morte da Sadie. Então ele vem pro presente, descobre que acabou com o planeta, basicamente, e aí ele volta pro passado pra desfazer tudo, porque sempre que ele entra pela toca do coelho, sempre que ele faz a viagem, todas as mudanças da viagem anterior são anuladas. Então ele entra e tudo legal, beleza? Só que assim, meus amigos, pra ele conhecer a Sadie de novo, vão ser, assim, muitos e muitos anos. Então é o tipo de coisa que não dá mais pra ele fazer. Ele teve a chance dele e ele perdeu a
nova chance. Então ele volta pro presente. Aí que tá a genialidade desse livro. O livro, ele fecha no mesmíssimo lugar em que ele começou. Nós temos um personagem que viajou e passou anos no passado, um monte de aventura, um monte de coisa aconteceu e nada mudou, meus amigos, nada. Ele não impediu a morte do Kennedy, a namorada que ele tinha conhecido e se apaixonado não vai conseguir ficar com ela, nada acontece, meus amigos. O livro volta para onde começou. Isso poderia ser uma grande besteira, né? Um livro que não sai do lugar. Só que aí entra uma das coisas que eu mais gosto. Quando ele volta pro presente, ele descobre que a Sadie, então, não tinha morrido, né? Porque ela só morre porque ele tinha ido lá, impediu Kennedy, e ela morre naquela ocasião. E como ele desfez isso, a Sadie consegue viver em paz, se torna uma idosa e ela é uma pessoa muito notável, inclusive faz grandes coisas, e ele vai encontrar com ela. Ele precisa ver ela, sabe? Mesmo que ela não vá reconhecer ele, porque ele anulou tudo, então, nessa realidade, eles nunca se conheceram. Então ele viaja, encontra com ela e eles têm uma última dança. Quem leu esse livro sabe que uma das grandes frases desse livro é: dançar é viver. Inclusive essa frase está escrita bem aqui no começo do livro. Então eles têm uma última dança que relembra muitas danças que esse livro tem ao longo de toda a história. E aí, meus amigos, ele chora em diversos momentos dessa reta final do livro. E essa é a grande transformação do personagem. Nada mudou, meus amigos. O mundo permanece o mesmo, mas o personagem, depois de toda essa jornada, ele é outro. Ele é J.K. Epping e ele é George Emerson. E ele é um cara hoje capaz de chorar. Ele achava que era travado emocionalmente, não é mais. E durante aquela última dança, nós também somos convidados a abrir nosso coração e chorar se a gente sentir a mesma coisa. Porque quando ela olha pra ele, ela diz: eu te conheço de algum lugar, eu sinto que eu já te vi em algum lugar. E quando a gente lê essa frase, a gente se despedaça. É um final miserável, porque o romance não deu certo, a viagem no tempo impediu Kennedy, nada deu certo. Mas o personagem se transformou e essa é uma certeza. Ao longo de toda a jornada, a gente se transformou com ele. Então, a jornada do herói, digamos assim, ela quebra todos os padrões, né? Embora siga parte da fórmula. A gente conhece o lar do personagem, tem uma grande jornada e quando ele volta pro lar, ele está transformado. É exatamente o que acontece aqui, meus amigos. Então, é de uma leitura, é de uma sensibilidade tão tocante, né? A gente chega num ponto e, assim como o personagem, não estamos nem aí com o Kennedy, com o presidente, com o Lee Oswald, nada. A gente não quer saber de nada. A gente só quer saber desse personagem porque é sobre ele essa jornada. É sobre a transformação dele, é sobre amar, é sobre deixar ir, é sobre aceitar a realidade e fazer as pequenas coisas que estão ao nosso alcance. Então esse é um livro poderoso, meus amigos. É uma jornada longa, ela é pesada, ela é lenta em diversos momentos. E é a partir disso tudo que o King entrega uma obra única que com certeza vai figurar sempre aí na maioria dos leitores como um dos favoritos, porque o que ele fez aqui realmente é uma obra de arte. É um dos meus livros favoritos. Em segundo lugar, perdendo pra It, mas isso não quer dizer nada, né? Não quer dizer que é pior. Só quer dizer que ele oferece uma experiência diferente e que, assim, como vários leitores fiéis, eu amo demais. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz uma resenha, falei um pouco da minha experiência, dei poucos spoilers, mas não me aprofundei tanto. Se tem conexões com a Torre Negra, não mencionei. Tem toda uma mitologia da viagem no tempo e personagens estranhos, o cara do cartão amarelo, enfim. A gente sabe que esse livro, ele é muito amplo, ele trabalha muitas coisas, mas assim, meus amigos, isso é o tipo de discussão mais completa que a gente tem lá no clubinho, que a gente pega e fala por 4 horas sobre o livro. Esse livro a gente fez isso, a gente fez 2 encontros de 2 horas, 2 horas para falar de uma metade, 2 horas da outra metade. Aqui no YouTube eu faço uma resenha mais breve para vocês, para falar das minhas experiências e para implorar para você que já é fã do King ou que nunca leu, pelo amor de Deus, dê uma chance para Novembro de 63, você não vai se arrepender. Se você já tiver lido It, eu tenho certeza que você vai ter um sabor muito maior, porque aqui tem os easter eggs e os crossovers, aquilo que a gente já mencionou. Então assim, meus amigos, deem uma chance a esse livro, vocês não vão se arrepender. 5 estrelas favoritado, o melhor romance do mestre do terror que eu já li, uma das melhores histórias, um dos melhores personagens que ele já desenvolveu. Então é isso, meus amigos, é isso que eu tenho pra dizer sobre esse livro, espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aqui embaixo o que vocês acham desse livro, você já leu? Você já assistiu a série? Eu comecei e larguei a série, não segui em frente, não porque tava achando ruim ou chato, seja lá, não, simplesmente não me capturou tanto quanto esse livro consegue capturar. Reforço, já falei isso outras vezes em outros vídeos, nada do que eu disser aqui, meus amigos, vai estar à altura da experiência que esse livro entrega. Então se você tem o mínimo de interesse, vai fundo, porque
ler tudo que eu disser, pode ter certeza, o livro ainda melhor. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que para você que já tenha lido, eu tenha trazido alguma discussão, e para você que não leu, espero ter deixado você com um pouquinho mais de vontade. A Nanda está aqui do meu lado, ela também leu esse livro, ajudou muito nas nossas discussões, porque ela tem opiniões muito diferentes das minhas em vários momentos desse livro, mas esse é o tipo de coisa que a gente abre bastante lá no nosso clubinho. Então, se você quer participar dessas discussões e ler com a gente, entre no clube. É uma comunidade incrível. Lá a gente conversa, a gente assiste filme nas sextas-feiras de vez em quando, a gente tem sorteio. É assim, meus amigos, é uma comunidade completa de apaixonados por livros. Então, você tá mais do que convidado a participar. Como eu falei, agora em março a gente vai ler A Metade Sombria e Battle Royale, aquele livro que eu estou prometendo há muito tempo. Vamos ler agora em março e abril lá no clubinho. O convite tá feito. Tem algo a dizer, meu amor? Só pra realmente o pessoal entrar no clubinho pra ler com a gente, muitas leituras paralelas que vão acontecer, além das do King. Então vambora, gente, é isso pra aí. Comunidade de leitores. É isso aí, meus amigos. E ó, se for comprar qualquer coisa na Amazon, use nosso link, pelo amor de Deus, que assim você ajuda a gente demais. Em breve, eu tô sabendo que Mercado Livre vai também fazer uma plataforma de venda de livros. Vou fazer um linkzinho lá também, mas até esse momento, compra as coisas pelo link aqui do canal, que você ajuda a gente demais, beleza? Acho que é isso, espero que tenham gostado e até semana que vem. Tchau, tchau.